Executar containers traz isolamento de processos no seu ambiente, mas não é só isso. Você consegue também limitar recurso computacional, ou seja, limitar a CPU, limitar a memória RAM que a sua aplicação vai utilizar em um ambiente de containers. Isso traz diversos benefícios e te ajuda bastante no desenvolvimento de aplicações. Mas o que são esses benefícios? O que você pode fazer e como fazer no Docker? Eu vou mostrar isso para você depois da vinheta. Fala aí, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Eu sou Fabrício Veronese e se você quer saber mais sobre o mundo de cloud e de DevOps, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque toda semana tem conteúdo como esse aqui. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante quando nós executamos aplicações de uma forma geral em ambiente computacional, seja em data center, em ambiente de cloud, em containers. A gente vai falar hoje aqui principalmente sobre containers, mas eu quero falar com você sobre limitação de recurso, porque eu não sei se você sabe ou se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu várias vezes em que um processo sendo executado ali na minha máquina comprometia o funcionamento de todo o meu ambiente. Muitas vezes quando a gente está desenvolvendo aplicações ou quando a gente está utilizando realmente um software que é muito pesado, esse software consome ali toda a CPU ou toda a memória da sua máquina ou de onde você estiver executando ali a aplicação e nada mais funciona, porque acaba que ele está utilizando ali realmente todos os recursos. É como se tivesse ali duas pessoas no deserto, um cantil de água e apenas uma pessoa ali estivesse consumindo todo o cantil, né? Toda a água, né? Consumindo todo o recurso. Aquela outra pessoa que não está conseguindo consumir nada, né? Vai ser comprometida ali, vai ser comprometida e pode acabar até morrendo de sede. Então, por isso que quando nós executamos aplicações em um ambiente, seja você desenvolvedor, seja você profissional de infraestrutura, você tem que se preocupar com o recurso computacional que está sendo consumido pelas aplicações e limitar isso para cada aplicação. E quando a gente fala de Docker, quando a gente fala de containers, nós temos como fazer isso de uma maneira muito fácil e hoje eu vou te mostrar aqui como fazer isso no Docker. Então é importante você pensar nisso não só para não comprometer o seu ambiente, mas também para você simular a sua aplicação, você saber se a sua aplicação ela vai performar com a quantidade de recurso computacional que vai ser executada ali no ambiente final. Porque eu não sei se você sabe disso, mas quando vai colocar uma aplicação para rodar em container, quando vai pegar e rodar em produção, muitas vezes a sua aplicação não vai ter ali disponível a quantidade de CPU e de memória que você está utilizando para desenvolver. Principalmente quando a gente fala em desktop, máquina de programadores. Programadores normalmente são máquinas mais parrudas. E no ambiente de produção isso não vai acontecer. Então você quer saber se a sua aplicação vai rodar corretamente no ambiente de produção, no ambiente que vai ser executado? Alinha ali com um profissional de operação, com um profissional DevOps que vai manter aquela aplicação no ar. E sim, você tem que participar desse processo, porque é isso que faz os profissionais de desenvolvimento de software, programadores se destacar no mercado, não pensar apenas no código e além do código e entender todo o fluxo de entrega da aplicação, ser responsável pelo que entrega, saber todo o fluxo de ponta a ponta. Então, é importante você saber disso. Então, alinha com um profissional de operação e de DevOps quanto que vai ser consumido, ou melhor, quanto que vai ser disponibilizado ali para a sua aplicação. Você consegue limitar isso em containers Docker, você consegue fazer com que a aplicação rode na sua máquina já com essas limitações e você consegue testar e saber o comportamento exato. E aí, aquele mundo, né, ideal que nós sempre buscamos de desenvolvimento, de entrega de aplicações, onde o ambiente de desenvolvimento fica o mais similar possível ao ambiente de produção, começa a acontecer. Então cola aqui comigo que eu vou te mostrar como fazer isso com o Docker.
Antes da gente ir para a prática aqui, vamos entender um pouquinho quais tecnologias que eu estou utilizando aqui no uso de recursos e gerenciamento com o Docker. Quando a gente fala em Docker, nós estamos trabalhando com containers, que é a tecnologia para você executar aplicações, executar processos de maneira isolada no seu ambiente. Para a aplicação, ele está sendo executado ali em um ambiente único, próprio para ele, mas na verdade você tem diversas aplicações com essa camada de isolamento rodando no mesmo ambiente e você pode fazer isso e comunicar em caso você queira. As duas principais tecnologias envolvidas aqui, especificamente no que a gente vai fazer, é o namespace, que permite você executar processos dentro de processos e criar essa camada de isolamento. É uma tecnologia que está dentro do kernel do Linux, e o cgroups, que faz com que você consiga gerenciar recursos para um processo dentro do Linux. Então, eu vou utilizar aqui o namespace para executar de forma isolada e o cgroups para criar grupos de recursos ali dentro do meu sistema operacional e limitar os processos para cada aplicação ali, para cada processo. O Docker, ele vai facilitar ali o gerenciamento, vai criar ali um ferramental que ajuda a gerenciar isso. Então, Fabrício, qual tecnologia que eu estou utilizando aqui por debaixo dos panos do Docker para poder gerenciar recurso computacional nos meus containers? Você está utilizando o cgroups junto com outros recursos, certo? Então vamos ver aqui agora na prática. Se eu executar aqui docker container ls-a, eu não tenho nenhum container aqui sendo executado no meu ambiente. E se eu executar aqui também docker image ls, também não tenho nada aqui. Eu peguei aqui o meu ambiente zerado, sem nada rodando, sem nenhuma imagem, sem nenhum container. Para a gente ver aqui na prática como é que funciona a execução aqui dos recursos e tal, como é que funciona esse gerenciamento, você precisa ter aqui o htop instalado no seu ambiente. Aqui no caso eu estou utilizando o ambiente Linux, então se você utiliza o Mac, você pode utilizar esse cara também. Se você tiver no Linux, é só instalar ele também. Se você tiver no ambiente Windows, eu recomendo que você utilize o WSL, que é o Windows Subsystem for Linux, onde você consegue rodar uma distribuição Linux direto no seu ambiente. Tem vídeo aqui no canal, vou colocar aí embaixo para você assistir e aprender a fazer caso você não saiba. Então, utiliza aqui o ambiente Linux para você ver isso aqui no detalhe. O htop, ele é uma ferramenta onde você consegue verificar aqui, é um pacote, né, do Linux, onde você consegue executar aqui a verificação dos processos, verificar o consumo de recurso aqui do seu sistema operacional, né? Eu, no caso aqui, eu tenho 16 núcleos aqui no meu computador, né? E eu tenho aqui 16 GB, mais ou menos 15.6, 16 GB de RAM e 4 GB de swap. Então, para a gente começar a testar aqui, verificar consumo de recurso, ver como é que esse cara funciona, eu vou deixar esse cara aberto e vou abrir aqui mais um terminal. E eu vou utilizar aqui um pacote também, uma aplicação que eu consigo utilizar aqui no Linux, que é o Stress. Se você olhar aqui, ó, o Stress, ele é utilizado para estressar o seu sistema operacional. Você consegue fazer com que ele consuma recursos excessivos na sua aplicação, ou melhor, no seu ambiente aqui. Você pode colocar ele numa aplicação também para consumir, certo? Então aqui eu vou utilizar ele para simular aqui um alto consumo de CPU, um alto consumo de memória de uma aplicação. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou executar ele aqui local, né? Aqui direto na minha máquina, no meu sistema operacional, aqui sem container, sem isolamento, sem nada disso. Eu vou executar aqui o comando stress C1, ou melhor, C, 1K menos T 60 segundos. Ele vai fazer um stress aqui por um período de 60 segundos. Se a gente vir aqui, ó, no meu sistema operacional aqui no htop, olha lá, ó, cara, ele tá estressando todas as minhas CPUs. Ele tá consumindo aqui toda a minha CPU.
num cenário de produção, ou aqui na minha máquina mesmo, isso começa a comprometer o meu ambiente, né? Outras aplicações, outros processos que estão sendo executados aqui no meu ambiente vão começar a travar. E quando a gente fala isso num cluster Kubernetes, num cluster de Docker Swarm, ou também em um cenário de cloud, onde você tem ali suas VMs, você tem o seu ambiente computacional, cara, isso vai fazer com que o processo consumindo aqui, cara, 100% da sua CPU comprometa outras aplicações, fazendo com que outras aplicações que não tem nada a ver com a história comecem a dar uma experiência ruim para o cliente. E a gente não quer isso. Então, isso aqui é um exemplo dele rodando na minha máquina. Agora, vamos fazer aqui em container, ver como é que ele funciona e como é que a gente consegue isolar esses recursos, ou melhor, limitar esses recursos para os nossos processos. Eu vou fazer agora a mesma coisa, vou dar um clear aqui e vou criar agora um container. Eu vou executar aqui o stress dentro de um container agora. Vou executar aqui o docker container run, -it para entrar em modo iterativo, nginx, e vou utilizar a /bin /bash aqui para criar um container, entrar em modo iterativo e começar a fazer aqui o mesmo processo, certo? Dessa forma, o que vai acontecer aqui? Eu vou vir aqui, vou dar um clear e vou executar aqui o stress. Isso aqui é importante, estou utilizando uma imagem que não tem ele, não estou utilizando o nginx. Então, o que eu vou fazer? Apt update, para atualizar aqui a minha lista de repositórios. Depois eu vou executar aqui um apt install stress, certo? Yes. E executo aqui a instalação. O que ele vai fazer aqui? Ele vai instalar o pacote do stress aqui no container. Agora eu vou executar aqui o mesmo comando. Stress, -c, 1k, -t, 60 segundos. Se eu executar aqui e for lá no meu ambiente, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai consumir a mesma quantidade de CPU que estava consumindo ali antes. Por que isso? Acontece que quando eu estou executando aqui um container no meu ambiente, um container Docker, por padrão, toda vez que eu crio um container, que eu crio a minha aplicação de forma isolada no container, ele não limita recurso computacional. Ele não vai limitar CPU, não vai limitar memória, não vai limitar swap, nada disso aqui no meu container. Ele vai utilizar 100% dos recursos computacionais que eu tenho. É aí que muitos profissionais pecam, porque consegue executar uma aplicação de maneira isolada, consegue fazer com que não exista conflito entre aplicações, aquele papo de que na minha máquina funciona não acontece, porque está utilizando o container, mas não pensa em boas práticas. Limitar recurso computacional dos containers é uma boa prática. Então, isso aqui que eu fiz não é uma boa prática, não faça isso no seu ambiente, principalmente ambiente de produção. Quando a gente está desenvolvendo ali inicialmente, não quer fazer ali um teste de carga, verificar a real performance da aplicação, até vai, mas nas boas práticas a gente vai acostumando quando a gente faz sempre. Então, pensa sempre em limitar aqui o recurso computacional dos seus containers. E aí, beleza, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para limitar os recursos computacionais aqui de um container, para limitar a CPU e limitar memória? Vamos pensar primeiro aqui em limitação de CPU. Eu tenho duas formas de fazer limitação de CPU aqui no meu ambiente Docker. Pô, legal, mas e aí, Fabrício, como é que eu faço para fazer esse gerenciamento de CPU? Eu tenho duas formas diferentes de fazer esse gerenciamento de CPU especificamente no container. Eu posso combinar dois parâmetros ali, que é o CPU period e o CPU cota, ou eu posso definir ali a quantidade de CPU que aquele container pode utilizar. Quando eu utilizo o CPU period e o cota, eu preciso entender mais
de gerenciamento de scheduler, né, de agendamento do meu processo no sistema operacional. Como é que o sistema operacional faz para gerenciar os recursos para cada processo? No Linux, por padrão, a gente utiliza o CFS, que é o Completely Fair Scheduler, né, que é o scheduler, agendamento completamente justo, certo? Então, se você quer entender mais como o sistema operacional, como o Linux faz esse gerenciamento de recurso, comenta aí embaixo, fala aí, pô, quero saber mais sobre gerenciamento de processos do Linux. Isso é um conceito muito importante em relação a sistemas operacionais, abre muito a cabeça da gente quando a gente fala em gestão ali de processos. É importante quem desenvolve software saber ali, pelo menos um pouco mais a fundo em relação a isso. Eu não vou abordar esse tópico aqui, eu não vou falar sobre o CPU Period e nem o Cota, a gente vai utilizar aqui o recurso de CPUs. Basicamente, quando eu coloco ali e defino no meu container os CPUs, a quantidade de CPU que eu quero utilizar, eu estou falando, olha, esse aqui é o recurso computacional que você vai utilizar, essa aqui é a quantidade de CPUs que você vai utilizar. Eu posso definir como 20% de uma CPU, 50% de uma CPU inteira, duas CPUs, né, uma CPU e mais 20% de outra, tudo isso eu consigo definir passando esse parâmetro CPU. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o Docker Container Run, novamente, e eu vou passar aqui junto, né, com o "-d", passar aqui também o CPUs, que é esse parâmetro onde eu defino a quantidade de CPU que aquele container vai poder utilizar. No caso aqui, eu vou colocar uma CPU apenas, e eu vou fazer o seguinte, ao invés de utilizar aqui o Nginx e ter que fazer toda a instalação do Stress novamente para poder executar o meu processo no container, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho aqui uma imagem pronta, onde eu faço ali o uso do Nginx e instalo o Stress, e eu vou utilizar ele aqui. Você pode utilizar também, certo? Então vem aqui, /bin/bash, tá aqui, ó, Fabrício Veronês Nginx Stress, entro aqui em /bin/bash, opa, ih, fiz errado aqui, botei aqui, no caso não é o "-d", né, errado aqui, no caso é o "-it", que eu vou entrar em modo interativo, o DI vai utilizar ali, vai executar em background, executo, e aí agora sim, ó, já tá com a imagem, beleza, ele vai liberar aqui o terminal. E aí eu tenho aqui, ó, o Stress já instalado. Você pode utilizar, como eu disse, sem problema nenhum. Então aqui, ó, eu tenho esse cara aqui rodando, né? Ele tá aqui em execução, né? Por aqui, ele tá aqui na lista, e eu tenho aqui a quantidade de recurso da minha máquina. Se eu executar agora o comando stress novamente, "-c, 1K, e colocar aqui o "-t 60 segundos, para ele estressar de novo aqui a minha CPU por 60 segundos, vamos ver o que vai acontecer. Ah lá, ó, ele, cara, a princípio executou, rolou o estresse aqui de recurso computacional, mas, cara, minha CPU, ó, teve um aumento aqui em cada uma delas aqui, mas, cara, nada significante. Por quê? Porque eu falei assim, olha, você agora vai poder utilizar, né, você tem aqui o limite de uso de CPU, de recurso computacional, apenas de uma CPU. Eu coloquei aqui 100% de uma CPU, quando eu botei lá o CPUs igual a 1, certo? Eu posso, por exemplo, também, ó, se eu der um Ctrl C, ele vai começar a diminuir aqui, ó, até zerar. Eu posso colocar aqui também, ó, deixa eu sair desse carinha, certo? E colocar o seguinte, você pode utilizar aqui, ó, 1.5 CPUs, ou seja, uma CPU e meia. Se eu colocar aqui de novo, ó lá, ele vai estar aqui com um novo container. Se eu utilizar aqui o Stress novamente, 1K -t, opa, vou botar aqui 60 segundos, né? Eu botei só 6. Se eu colocar aqui, ó, acontece a mesma coisa. Pô, legal,
beleza, eu consegui limitar, né? Já consegui ver que, putz, ele não está, né, mais estourando ali a quantidade de recurso computacional, mas, putz, aqui teve uma mudança muito pequena, né? Putz, eu botei uma CPU só. O que acontece aqui? Ele não vai sobrecarregar uma CPU específica por padrão, porque o objetivo do sistema operacional é, cara, fazer com que a distribuição seja a mais justa possível, né? O algoritmo que eu falei, que é o Completely Fair Scheduler. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai distribuir toda a carga de trabalho, né, todo o processamento que tem que ser feito em todos os núcleos. Ele vai balancear ali para fazer com que nenhum fique sobrecarregado. Ele vai distribuir a carga em todos por padrão. Pô, Fabrício, mas eu quero ver isso aí acontecendo na prática. Eu quero ver esse estresse de CPU. Eu posso fazer o seguinte, eu posso sair aqui, certo? Executar aqui de novo o mesmo comando, definindo aqui que eu vou utilizar uma CPU e meia aqui. E junto com esse cara, eu posso colocar aqui também um outro parâmetro, que é aqui o CPU 7 CPUs, certo? O que esse cara aqui vai fazer? Ele vai fazer com que eu defina quais CPUs esse processo vai utilizar. Então, além de definir aqui a quantidade de CPU que o meu processo, que o meu container vai consumir, eu defino também quais CPUs ele vai utilizar. No caso, eu até coloquei aqui errado, né? O 1.5 veio para cá. Eu vou colocar para cá, ó, 1.5. E se eu colocar aqui, ó, eu tenho, ó, de 0 a 15, porque eu tenho 16 CPUs. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir que esse container ele pode utilizar o 0 e o 1, né? A CPU 0 e 1. E aí o que vai acontecer? Ele não vai mais fazer aqui essa distribuição. O sistema operacional ele não vai fazer esse balanceamento. Ele vai colocar tudo aqui no 0 e no 1. Então, se eu vir aqui agora, deixa eu definir aqui o CPU 7 CPUs, vou colocar aqui, ó, 0,1, que são as duas que eu vou utilizar, executo aqui e aí, novamente, vou utilizar aqui o stress, "-c", 1K, "-t", 60 segundos. Executo, volto lá, olha lá, ó, olha lá, ó. Ele começou aqui, ó, aumentar só o 0 e 1. E olha que interessante, eu coloquei aqui que ele ia utilizar uma CPU e meia, né, 1.5. Só que ele não vai, né, pegar aqui um e botar 100% e o outro 50%. Não, o sistema operacional ele vai fazer o balanceamento da carga, né, balanceamento de CPU. Então ele faz ali uma distribuição mais ou menos igual. Ó, vai ficar ali em 75, vai oscilar 73 por 1 e tal, né, porque ele tenta fazer esse balanceamento. Então é importante você colocar aqui o limite de CPU, né, como eu disse. Posso limitar aqui o CPU 7, definir aqui as CPUs que ele vai utilizar? Só se você quiser ver ali realmente a quantidade de recurso que está sendo consumida, aí você vai verificar aqui diretamente a CPU que está sendo utilizada. Senão, cara, se isso não for algo que você queira controlar, não precisa colocar também, certo? Então, eu vou até fazer aqui o seguinte, ó, eu vou dar um exit e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui, ó, só o CPU 0 e aqui eu vou botar 1. Né? Ou seja, ele vai utilizar uma CPU inteira. E aí, se eu executar aqui de novo, "-c", colocar aqui 1K, certo? "-t", 60 segundos, executo. Aí sim, olha lá, ele vai bater 100% de CPU, porque ele vai agora realmente consumir 100%. Então, cara, pode utilizar aqui os CPUs para definir a quantidade de CPU. Você pode botar 2, você pode botar número fracionado, não tem problema. E o CPU 7 você pode colocar aqui de forma opcional, caso você queira visualizar realmente o consumo ali de forma agrupada. Você vê exatamente quanto está consumindo, certo? Eu normalmente não coloco, beleza? Bom,
Então agora você já sabe como fazer o gerenciamento de CPU, a limitação e definição de CPU. Vamos entender agora como fazer a de memória. Mas antes da gente falar sobre o controle de memória no Docker, faz o seguinte, dá um like aí no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído, e pega esse link do vídeo e compartilha no seu LinkedIn, no grupo da empresa, no grupo da família. Cara, compartilha aí para que mais pessoas vejam esse conteúdo e também para as pessoas verem que você está se dedicando, que você está querendo evoluir. Se você colocar esse link lá no seu LinkedIn, colocar, pô, tô aqui estudando sobre gerenciamento de recurso com Docker lá no canal do Fabrício e tal, cara, diversos recrutadores, recrutadoras vão ver isso, vão ver que você tá se empenhando e, cara, novas possibilidades vão aparecer para você. Então, curte aí o vídeo, compartilhe o link e principalmente lá no seu LinkedIn. Então agora vamos falar sobre gerenciamento de memória utilizando containers Docker. Quando a gente trabalha aqui com memória em containers, eu posso limitar o uso da minha memória RAM e também da minha swap. O swap é aquela memória que você utiliza uma parte da sua memória ROM, a memória do seu HD, junto com a memória RAM. Ele é utilizado quando você tem um alto uso de memória RAM. Acaba que você consegue proteger um pouco mais as suas aplicações, que você consegue utilizar um pouco mais de memória RAM, mas essa memória swap acaba sendo lenta, porque ela é armazenada ali utilizando a memória ROM, você acaba utilizando ali um acesso que é mais lento. A memória RAM é muito mais rápida, mas ela é utilizada no propósito de ter ali uma memória adicional à memória RAM que você tem e acaba sendo utilizado em conjunto. E eu posso definir aqui o uso de memória RAM, memória swap ou os dois aqui em conjunto, certo? Então, por exemplo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui novamente um container, certo? Então eu vou vir aqui e vou executar docker container run -it Fabrício Veronês barra nginx stress e aqui barra bin barra bash, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar um alto consumo aqui de memória RAM para estourar a memória RAM aqui do meu sistema operacional, aqui do meu computador, pelo seguinte, quando a gente trabalha com CPU e nós utilizamos ali uma grande quantidade de CPU e ela chega no limite da máquina, o computador, o sistema operacional, né, a aplicação, ela vai ser ali limitada em relação ao uso do CPU, ela vai ser estrangulada, o que a gente chama de throttling, né? Vai ter aqui uma limitação de CPU, mas a aplicação vai continuar sendo executada, vai ficar tudo ali mais lento, beleza, mas continua ali funcionando. Quando a gente fala em memória, e quando a gente estoura a quantidade de memória limitada ali para nossa aplicação, o nosso sistema operacional ele começa a encerrar algumas aplicações, né, disparando ali uma exceção de out of memory, né, de alto consumo de memória, para poder manter ali os principais softwares, né, as principais aplicações. Então, se eu colocar algo aqui muito absurdo, a gente não vai ver aqui o gráfico subindo e ficando aqui no máximo, mas a gente vai ver ali um aumento e depois cair de novo, porque ele vai encerrar a aplicação, certo? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou aumentar, sei lá, 1 GB, vou botar 1 GB aqui de consumo. Então, para isso, eu vou vir aqui e vou executar aqui o comando stress, passando aqui VM1, VM bytes 1024, ou seja, eu vou aumentar aqui mais ou menos 1 GB pelo tempo aqui de 60 segundos. Né? Deixa eu botar aqui 60 segundos, executo, menos T, 60 segundos.
ele vai disparar aqui, ó. Aí ele aumenta aqui um pouquinho, ó. Ele não é tão preciso, até porque eu boto ali um valor e ele vai ali oscilar, né? Mas aumentou aqui mais ou menos, né? 1 GB, ele aumenta um pouquinho, diminui e tal, mas a gente viu que teve aqui um aumento. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, né? Vou sair e agora eu vou limitar aqui a quantidade de memória. Mesmo comando, docker container run, né? Mesma coisa aqui. Só que aí agora eu vou passar aqui na minha flag 2 parâmetros. Eu vou passar aqui o memory, certo? Onde eu vou especificar aqui a quantidade de memória que eu vou utilizar, certo? E eu vou passar aqui também o swap, passando aqui a flag, cadê? Peraí, opa, memory, faz certo, tá certo, memory swap, certo? E aí que tá o jogo. Se eu colocar aqui 1 GB de memória, aqui na minha swap eu vou ter que trabalhar da seguinte forma. Eu tenho que definir aqui como swap o total de memória somando a memória RAM que eu quero utilizar. Então aqui, por exemplo, eu coloquei 1 GB de memória RAM. Isso significa que se eu colocar aqui de swap 1 GB, na real, eu não estou utilizando ali swap nenhuma, porque esse número aqui, ele é só o total de memória RAM. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui utilizar mais swap, a memória RAM mais swap, eu teria que pegar esse valor aqui de 1 GB e somar aqui, botar o total junto com a memória RAM, né? É, isso aí. Então, eu vou dar um Enter aqui. Opa, não deu aqui um espaço, né? Faz certo que dá certo. Então, beleza. Fiz aqui. Ele vai mostrar aqui o meu container. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o mesmo comando. Stress, no caso aqui, VM1. Vou botar aqui VM bytes. No caso aqui, eu vou colocar como 1024. 1024. E aqui eu vou botar pelo tempo de 60 segundos. Mesma coisa. Ah lá, ó. Ele já deu ruim. Por quê? Ele deu o estouro justamente do limite que eu coloquei. Como eu botei 1024, que eu botei 1 GB, cara, ele já tinha esse limite de 1 GB que eu especifiquei aqui no container. Então ele vai lá e mata o processo. Se eu olhar aqui, executar de novo, olha lá, aí vai sempre matar o processo, porque está sempre ali, né, executando e estourando a memória. Se fosse aqui o meu container rodando a minha aplicação, rodando o meu processo principal, ele mataria aqui o container, certo? Protegendo aqui o ambiente. Então, se eu colocar aqui um número menor, sei lá, vou botar aqui 512, aí não tem problema, certo? 512, olha lá, ele vai aumentar um pouquinho, mas não tem um problema lá, não tem problema nenhum. Ele vai continuar executando porque não estourou aqui a minha memória, certo? Então agora eu também posso fazer o seguinte, ó, se eu vir aqui, ó, der um exit e colocar aqui, no caso, 2 GB na memória swap, aí no caso vai acontecer o quê? Eu vou ter 1 GB de memória RAM e 2 GB de memória swap, ou melhor, 1 GB de memória swap. E aí, aqui no caso, se eu executar de novo o comando stress VM aqui 1, passando aqui o VM traço bytes 1024, o que vai acontecer aqui? Ele não vai matar mais a minha aplicação, ou melhor, o processo ali do estresse. Ela vai continuar disparando de boa, só que aqui, ó, ele vai começar a utilizar a memória swap, ó, ele está utilizando aqui e está utilizando o swap também. Se eu colocar aqui, né, deixa eu abrir aqui um outro terminal e colocar lado a lado,
Opa, tá aqui. Aqui, ó, dessa forma. Vou colocar assim e dar um htop. Aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O que importa pra gente aqui é o swap. Aqui, ó, ele tá disparando. Se eu der um Ctrl C, ele vai parar de usar aqui a swap. Ele vai começar a diminuir aqui, né? Por quê? Porque eu matei aqui o meu processo. Daqui a pouquinho ele começa a diminuir. Já tá aqui, ó, 2.5 megas. Agora, se eu rodar de novo, ele vai aumentar não só a memória RAM, mas também a swap, porque eu começo a utilizar o limite de 1 GB da memória RAM, né, que foi que eu especifiquei no container, e aí começa a compensar na swap. Lembrando, cara, a memória swap é uma memória mais lenta, porque está utilizando um pedaço ali do HD como memória RAM. Então, o ideal é que você evite aqui o uso do swap e otimize ali o uso para utilizar ali a memória RAM. Claro que depende ali de cada caso, mas tenha em mente que a memória RAM ela vai ser muito mais rápida. Se você estiver utilizando aqui já a swap, você vai começar a sentir mais lentidão no seu sistema, certo? Bom, show de bola, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender a importância de gerenciar e limitar recurso computacional nos seus containers e como fazer isso aqui na prática utilizando o Docker. Não esquece de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho se você ainda não é inscrito, se você não é inscrita, e dar um like aí no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!